Eu duvido que tenha algo que incomode mais uma pessoa que tem uma visão assim de longo prazo do que a aposentadoria do governo aí, a previdência pública, né? E por que eu falo isso? Porque nós, todo mundo, as pessoas na verdade não querem reconhecer que nós, todo mundo, nós sabemos que essa aposentadoria não consegue se sustentar por muito tempo. Hoje, certo? Com a reforma da Previdência, a gente precisa aí de 65 anos pelo menos para se aposentar, como idade mínima, né? Falando dos homens. E as mulheres, certo? 60 anos. Daqui uns dias, nós estaremos igual a Dinamarca, com 73 anos, precisaremos de 73 anos para nos aposentar. Porém, há uma alternativa, certo? Você precisa o que para se aposentar? De uma renda vitalícia que não seja o seu trabalho, como nós estamos falando. É impossível, será impossível nos próximos anos, nas próximas décadas, todas as pessoas se aposentarem da maneira que o governo está lidando com essa previdência pública. Então nós vamos falar hoje de uma opção chamada como se aposentar através de ações. Como que iniciou essa ideia para eu fazer esse vídeo? Olha só. Uma vez eu estava lá no trabalho, um rapaz que acho que fazia manobra com um Munk lá, acabou, ele junto com um caminhoneiro que ia transportar um equipamento específico, acabou me abordando e falando em relação a... Ô Renato, o que você acha dessa aposentadoria, da reforma da Previdência, agora a gente não vai se aposentar e tal? Eu falei para ele um assunto assim meio polêmico, né? Eu falei para ele, ele falou, cara, o que você acha disso? Eu falei, cara, o ideal é que não tivesse aposentadoria alguma. Ele falou, como assim? Nenhuma aposentadoria? Eu falei, é. Eu falei, você é louco, cara? Como que você pode falar uma coisa dessa? E eu falei pra ele assim, cara, entenda uma coisa. A aposentadoria, essa história de ficar aí, se aposentando aí, esperando que o governo prova recursos para nós, é algo cultural. Tem países que não tem aposentadoria. Tem países que as pessoas têm que se virar de alguma maneira, ou tem uma aposentadoria muito ruim, certo? E o que que acontece quando o país tem essa cultura? As pessoas se preparam com antecedência. Lógico. Então, as pessoas se preparando com antecedência, o que, que acontece? As pessoas, ao invés de esperarem só do governo, elas vão fazer com que tenham algum negócio, tenham algum investimento que possam complementar os recursos dela quando ela estiver lá, 70, 60 anos que seja. Ou quando tiver 45. Aí ele falou, mas como assim, cara? Isso não é possível. Eu falei, sabe por que não é possível? Porque a sua mente, como brasileiro, está tão setada a continuar aguardando que alguém resolva o seu problema. E você mesmo não está habituado a ser dono do seu destino. E isso é comum, é cultura. Os políticos passaram uma década, eu nasci em 1980. Então eles passaram décadas falando, ó, fica aí com carnaval, fica aí com novela, Rede Globo, né? Fica aí com Copa do Mundo, né? Com futebol, que a gente cuida de tudo. A aposentadoria tá tranquila, tá tudo no nosso domínio aí. E virou essa merda que tá esse país, essa porcaria, entendeu? E o pior, mexeu com a cultura, estragou a cultura dos brasileiros. Que a gente acha, na maioria dos casos, né, que tudo o governo deve prover. A gente não tem domínio do nosso destino. A minha geração era a geração de chegar depois do trabalho, sei lá, 6 horas da tarde, na época de trabalhar de sábado, né, na década de 80, sentar no sofá e ficar ouvindo propaganda, certo? De televisão, para que incentivando que as pessoas consumissem cada vez mais, certo? Novela, na época não tinha essa porcariada que tem hoje nas novelas, certo? E entre outras coisas, futebol, Copa do Mundo, Carnaval, tudo que o Brasil, de fato é bom, né? Oferece, porque afinal é um lazer, é algo que de fato gera riqueza no país. Porém, não pode ser o tempo, não podemos ter o tempo todo estas distrações. Ficou acabando sendo algo cultural nós nos distrairmos achando que alguém proveria o nosso recurso. Tá aí o que está hoje, certo? Então o que que acontece? Agora voltando ao assunto lá da ausência da aposentadoria. Eu não sou anarcocapitalista, não sou nada, tá? Mas assim, o que eu acho que caso não tivesse aposentadoria, ou tivesse uma aposentadoria muito ruim, desde 1980 lá, eu acho que nós nos prepararíamos muito mais para o nosso futuro. O meu filho agora, eu já sabendo disso, certo? Meu filho tem 3 anos e 4 meses, quase 4 anos.
ele tem investimento no nome dele desde os 2 meses de idade. Por que que eu agi assim? E sabe por que ele não tem desde o primeiro dia? Porque ele não tinha... quando eu peguei como é que se diz lá? A certidão de nascimento, eu esperei, lógico, deu um problema de saúde na primeira semana, aí eu tive que procurar um tratamento médico para ele e tal. Então isso acabou me desviando do meu foco principal, que era já abrir uma conta para ele e colocar investimento no nome dele. Só que aí eu achei que eu teria que ir na Receita Federal, no caso eu fui, né? E para quê? Para que eu tivesse o CPF dele, desde novinho, bebezinho, para que eu pudesse então abrir a conta para ele. Só que quando eu cheguei na Receita Federal, a Receita me falou: não, Renato, pega a certidão de nascimento do seu filho. Eu peguei, ela falou: tá vendo aí embaixo esse número? Eu falei: sei. Ele falou: isso aí já é o CPF. Então hoje, as crianças já nascem, quando, no caso, né, quando gera a certidão de nascimento das crianças, já vem com CPF. Então por isso que meu filho não tem investimento desde o primeiro dia. Por quê? Porque eu não tinha essa informação na época. Agora, por que que eu agi assim? Porque eu entendo que ele lá daqui a 60 anos não vai ter aposentadoria suficiente para ele viver. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um cara que pensou assim, chamado Barsi, certo? Um dos maiores investidores da Bolsa de Valores. Ele, hoje, por exemplo, ele começou do zero, ele era engraxate, hoje ele tem uma fortuna de 2 bilhões de reais. 100% em renda variável, ou seja, na Bolsa de Valores. Então eu vou deixar aqui um vídeo aqui na descrição, você clica aí, e você vai... Esse vídeo não é só um comentário dele, esse vídeo é uma aula. O que que ele fez? Ele fez exatamente o que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo. Ele pegou, identificou, mesmo que eu já venho identificando desde 10 anos atrás, que não teria meios, que essa aposentadoria pública é uma pirâmide. Por quê? Porque pessoas precisam trabalhar, quase igual eu, para que pessoas como eu sustente o meu pai, meu sogro, que vão se aposentar aí no futuro. Meu pai, no caso, já é aposentado. Então, ou seja, uma pirâmide. Aí se as pessoas igual essa geração do meu filho, do meu sobrinho, que não estão trabalhando em empresas, têm o próprio negócio, as pessoas, ou seja, não vão trabalhar como eu, que trabalho numa indústria. O que vai acontecer? Não vai ter meios para sustentar a aposentadoria minha, por exemplo, daqui a 20, 30 anos. Então, o que o Barsi seguiu, né? Nesse vídeo que eu vou deixar aí? É uma aula. Ele seguiu o quê? Ele olhou para isso lá na década de 70. Esse cara está investindo na bolsa há 40 anos. O que ele identificou na era lá? Deixa eu ver aqui, o sol está me atrapalhando aqui. Espero que você esteja me vendo aí. Ele olhou e falou: bom, aposentadoria, o governo simplesmente não vai conseguir me dar, certo? Não da maneira que eu gostaria. Então vou comprar uma padaria, vou comprar um posto de gasolina e por aí vai. Aí ele viu que posto de gasolina, ele deveria gastar um tempo, investir um tempo, e atrapalharia então o trabalho dele, certo? Aí ele falou: caramba, como é que eu posso então, eu não vou conseguir tocar o posto de gasolina e continuar trabalhando. Então eu preciso o quê? Eu preciso... Esse vídeo não tá legal aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Agora sim, eu preciso fazer com que eu tenha um trabalho paralelo, isso não atrapalhe a minha vida, não atrapalhe o meu trabalho atual. Porém, eu preciso de uma renda vitalícia. E ele começou as pesquisas, onde que ele encontrou uma alternativa? No mercado de ações. Ele fez o primeiro investimento dele lá, e a ações, no caso, na época dele, pagava 15% ao ano, certo? Para ele. Então, e ele começou nessa linha de investimento. Só que o projeto dele era de 30 anos para ele se aposentar. E ele acabou divulgando isso de uma certa maneira. As pessoas viram isso, notaram que de fato era algo interessante. Falaram: pô, daqui a 30 anos tal, vou aposentar com tal valor e tal. E ele começou então a aplicação dele na Bolsa de Valores. Aí 10 anos depois, as pessoas vieram perguntar para ele como que estava a situação dele. Ô Barça, como que foi aquele plano, isso, aquilo e tal? Ele falou: cara, o plano é 30 anos. Só que hoje, 10 anos depois, eu já estou aposentado. Ele parou com o plano dele depois que aposentou? Não, continuou o plano dele. Hoje, como eu disse, ele está com essa fortuna aí de 10 bilhões de reais. Desculpa, 2 bilhões de reais. Aí então, nós, brasileiros, não temos muitas informações sobre Bolsa de Valores. Achamos que a gente precisa ficar o tempo todo olhando para indicador. Eu tenho lá um percentual alto do meu patrimônio, tudo em ações.
e não tenho preocupação alguma. Porque, primeiro, eu fiz uma boa análise, pelo menos das minhas condições de investidor iniciante lá, há um ano atrás, certo? E eu achei que renderia, ou que eu teria alguns altos e baixos emocionais devido às altas e baixas de ações, porque as pessoas o tempo todo, vê a mídia aí falando, o cara tem que ter estômago para investir na bolsa de valor, o cara tem que ter... Eu falei, caramba, eu vou então enfrentar alguns altos e baixos emocionais, porque ações caem, é renda variável, certo? E aí que caiu, né? Não tive coisa nenhuma, não senti nada. Quando caiu de uma maneira significativa, o que eu fiz? Entrei com valor muito maior. Por quê? Porque quando caem as ações, o que acontece? É uma oportunidade para você comprar barato. Então essa história aí que logicamente você tem que ter um mindset preparado, certo? Você nunca pode enxergar a curto prazo. Mas essa história aí de que bolsa de valores, tem que ter estômago, tem que ter isso, cara, se você tiver uma visão de longo prazo, isso não acontece com você. Que história é essa? Vamos supor que o preço da empresa sua que você comprou lá na bolsa de valores, as ações no caso, né? Comprou as ações dessa empresa, que você também acaba comprando ela, porque a ação é uma parte da empresa, então você na verdade está comprando a empresa. Vamos supor que o preço da ação caia. Se essa empresa é lucrativa, mesmo o preço dela caindo, ela vai continuar sendo lucrativa. Então, ou seja, vai chegar uma hora que ela vai valorizar, e caso você tenha um dinheiro para aplicar quando ela estiver desvalorizada e você identificar aquela empresa boa, é a oportunidade de você fazer o quê? Aumentar o seu capital nela. Ponto final. Então, sabe, é meio que eu estou tentando fazer, quebrar esse paradigma, essa barreira mental dos riscos que a Bolsa de Valores proporciona. É só olhar, eu gravei um vídeo atrás aí, falando de qual que é o único passo para você investir na Bolsa de Valores. É você comprar a empresa, comprar uma ação só de R$ 43,35 seja, como se estivesse comprando a empresa inteira. Porque aí você fala, como assim? Quando você vai comprar a empresa inteira, o que você faz? Comprar uma padaria. Você quer analisar tudo dela. Por que você não faz isso com ações? Depois que você fizer, você vai estar seguro pro resto da sua vida. É raro as empresas quebrarem, empresa lucrativa. Vamos supor aí, eu dar um exemplo. Itaú, Banco do Brasil. É raro, é difícil. Bradesco. Certo? Banco do Brasil ainda tem o dedo do governo, eu não gosto muito disso. Então é nessa linha que você deve pensar. Visão de longo prazo, certo? Fazer, no caso, logicamente, bons investimentos, que é como que você faz bons investimentos na bolsa? Avaliando bem as empresas, né? Logicamente, quando você avalia bem, você vai encontrar empresas boas, certo? E agindo assim, todos os dias, no caso, né? Com frequência, vamos dizer assim, você se aposentará na Bolsa de Valores de uma maneira que você nem imagina. Porque, de fato, não existe um mercado tão promissor que, de uma maneira que te permita continuar trabalhando, continuar tendo aí o seu tempo de lazer com a sua família, continuar aí você desfrutando a vida de uma melhor maneira, sem que você precise ficar se preocupando, como casa, por exemplo, de aluguel, de repente você tem que fazer uma manutenção, tem um inquilino que não te paga, algo desse tipo. Não existe um meio mais barato, entendeu? Que ofereça essas alternativas que eu te falei, do que a Bolsa de Valores. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, link aí na descrição. Você acesse essa aula do Bars para que você entenda de fato o que é esse investimento de longo prazo e como você então pode se aposentar através do mercado de ações. Até o próximo vídeo.